Pessoal, começou hoje a Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula, já fez o discurso ali de abertura do evento, como é tradição. Também estão lá os ministros de Estado, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. E quem está acompanhando as informações e vai trazer atualizações para a gente a partir de agora é o André Anelli, para depois a gente começar o nosso debate, avaliar os discursos, as falas e as manifestações também de outras autoridades. Volodymyr Zelensky fez um discurso bastante duro há pouco. Daqui a pouco a gente vai contar para você também mais detalhes. Fala, Nelly. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para os debatedores e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula, como a gente deu destaque agora há pouco, acabou fazendo o discurso tradicionalmente da abertura da edição de número 78 da Assembleia Geral da ONU, com diversos temas. Acabou fazendo ali uma condenação a o que ele chama de extrema-direita, que seria resultado dos escombros do neoliberalismo. Também acabou rapidamente falando a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas não condenou o presidente, o ditador da Rússia, Vladimir Putin, pela invasão do país vizinho. E Lula acabou também dando grande destaque ao que ele chama de defesa do fim da desigualdade social no mundo. Esse discurso do presidente, muito longo, que vocês vão destacar ao longo da programação aqui no 3 em 1, teve grande repercussão na imprensa internacional. O jornal The Guardian, do Reino Unido, definiu que o discurso recolocou as fichas do Brasil como o verdadeiro líder do Sul global. A Al Jazeera, do Catar, deu destaque às falas do presidente a favor da proteção das florestas e contra a desigualdade global, além da adesão do Brasil a uma agenda multilateral. O russo RT, disse que Lula insistiu na urgência de reformas no Conselho de Segurança da ONU, com a participação também de países emergentes. O jornal português Diário de Notícias classificou que Lula apontou o dedo a países ricos sobre a crise climática e também ao que chamou de aventureiros de extrema direita na política. Na Espanha, o jornal El País decidiu valorizar o discurso de Lula sobre a guerra da Ucrânia, dizendo que Lula pediu diálogo à ONU para acabar com a guerra no leste europeu. Repercussão também nos jornais americanos, como o The New York Times, que preferiu repercutir mais a reunião que vai haver entre Lula e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, amanhã. A observação, de acordo com o New York Times, foi de que o presidente brasileiro tentou jogar nos dois lados da guerra na Ucrânia, o que levou a um relacionamento estranho com o presidente justamente do país invadido. Houve repercussão também no Congresso Nacional Brasileiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que inclusive está na comitiva de Lula nos Estados Unidos e acompanhou o discurso diretamente lá do prédio da Organização das Nações Unidas, disse que o pronunciamento do presidente Lula, além de abordar temas mundiais relevantes como a paz e o clima, expressou a maior e mais nobre obsessão do presidente da República, que seria a erradicação da fome e o combate às desigualdades. Pacheco acabou parabenizando Lula pelo discurso. Já as críticas ao pronunciamento vieram do líder da minoria do Senado, Ciro Nogueira. Segundo ele, o Brasil está completamente sitiado por facções criminosas, com caos financeiro sem precedentes nas prefeituras pela queda de arrecadação, enquanto Lula, segundo ele, está sempre fora do Brasil. Quer dar lições ao mundo, mas não faz o dever de casa. O piloto sumiu, disse Ciro Nogueira, após então o discurso de Lula na ONU, e que acabou então gerando diversas repercussões, como a gente trouxe agora, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Eu acompanhei esse discurso de Lula e foi muito interessante ver também as caras dos presidentes do Senado e do Congresso, que não expressaram reação nenhuma. Aliás, estavam com caras bem sérias, exatamente porque sabem que seriam filmados o tempo todo. Qualquer reação poderia gerar depois uma repercussão positiva ou negativa, a depender das caras que fizessem. Mas eu quero trazer aqui um giro bem objetivo num primeiro momento, para a gente situar a nossa audiência de como vocês enxergaram essa participação do Brasil hoje na Assembleia Geral da ONU. Vou começar contigo, viu, Gustavo Segré? Objetivamente, como você analisa a participação do presidente do país 20 anos depois da primeira vez que ele foi, 14 anos depois da segunda?
mantendo a mesma narrativa de sempre. A esquerda tem um discurso muito bonito, vamos erradicar a pobreza e a fome, mas quando a gente pega que desde janeiro de 2003 até hoje, somente 6 anos, não teve governo da esquerda, a pergunta é, sinceramente, foram bastante pouco eficientes nessa tarefa. E eu fico com uma questão, a culpa da extrema-direita são escombros do neoliberalismo. Palavrinha muito bonita, neo significa novo, mas eu gostaria de compartilhar com os nossos colegas e com a audiência, sobretudo, a definição de liberalismo. É uma corrente política e moral baseada na liberdade, com sentimentos dos governados e igualdade perante a lei, o que não acontece muito nos governos de esquerda. E quais são as características do liberalismo? Segundo os próprios teóricos, é uma doutrina que luta pela liberdade, pelos direitos individuais, pela igualdade perante a lei, pela proteção da propriedade privada e pelo livre comércio. Aí eu digo, viva o liberalismo, o anterior, o neo, todos são muito melhores que o populismo de esquerda. E você, Gani, como que se situa nesse debate? Olha, eu acho que teve falas acertadas e falas erradas. Foi um discurso do lado errado, carregado de ideologia de esquerda, passou pano para a ditadura cubana, colocou culpa no embargo, agora acertadamente não entrou no conflito Rússia e Ucrânia, também fez um discurso protocolar em relação ao meio ambiente. E você, Dávila? Olha, é uma aula da péssima diplomacia. Porque as questões que Lula tratou estavam corretas. Tratar do meio ambiente, da paz, da desigualdade. Mas o tom, a narrativa de Lula é dos anos 50 do século passado. O que mostra que Lula não evoluiu nem um pouco. E aí, Evandro, vamos resumir a fala de Lula. Cada vez que a esquerda abre a boca, prepara o bolso, que o que eles querem é tomar dinheiro de você. Tanto dos países ricos como dos cidadãos brasileiros. Piperno? Ele falou para o mundo, não falou para o cercadinho, muito menos para o rebanho. Foi um discurso aplaudido 6 vezes, aliás, 5 vezes interrompidos exatamente por salva de palmas. Foi um discurso que teve grande repercussão mundial, como a gente já apresentou aqui no início do programa, e foi um discurso que, mais uma vez, deixa a tacanha e atrasada direita brasileira com os cotovelos ardendo. Eita, vocês já têm a temperatura então do 3 em 1 em relação à participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Vamos trazer já uma fala de Lula em parte de seu discurso, que ele fala que o Brasil voltou. Dá uma olhada. Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Bom, essa foi uma das primeiras salvas de palmas, então, que foram mencionadas aqui, ou que foi mencionada pelo Fábio Piperno agora há pouco. Quero saber de vocês por que essa menção de o Brasil está de volta. Ele não esteve em outras oportunidades ou não esteve inserido na comunidade internacional em momentos anteriores, Alan Gani? Olha, eu não sei em que metaverso que ele vive para fazer um discurso como esse, porque o sentimento que a gente percebe e é visível da sociedade brasileira atualmente, isso ficou muito claro no dia 7 de setembro, é um sentimento de desesperança, onde tem a volta do imposto sindical, do aparelhamento das instituições, da perseguição da justiça, aparelhamento do Estado, aparelhamento também das estatais, aumento da criminalidade, tudo isso está voltando, o mesmo roteiro econômico adotado durante o governo Dilma. E ali, né, e a volta da impunidade também, aliás, estamos reescrevendo a história, Evandro. Então, todo aquele
Eu acho ao contrário, né? Todo aquele sopro de esperança que teve o Brasil a partir de 2016, com a queda do governo Dilma, liberalismo econômico, redução da pobreza, fim da impunidade, tudo isso acabou e a gente volta ao velho Brasil de sempre. Ô Luiz Felipe Dávila, o teu argumento inicial me chamou a atenção porque você falou que quando o Lula abre a boca, ele está querendo, ou a esquerda faz um discurso, ela quer retirar o dinheiro próprio e também o do mundo. O que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós vamos provavelmente ter um trecho dele falando sobre a questão do meio ambiente. Está correto. Mas o que ele está querendo fazer? Fundo Amazônia. O mundo tem que dar dinheiro para o Brasil. Não, Lula. O mundo não tem que dar dinheiro para o Brasil. Você tem que assumir as metas com o mundo para mostrar o seu compromisso com a questão do meio ambiente. Você tem que assumir, por exemplo, que o Brasil precisa ter desmatamento zero até 2030. Nós precisamos ter contratos confiáveis, porque nós não precisamos de dinheiro de país, não, nós precisamos de dinheiro privado. Sabe quantos trilhões de dólares tem de dinheiro privado querendo investir em ações econômicas sustentáveis no mundo, Lula? 10 trilhões de dólares. Sabe quanto o Brasil pega disso? Zero. Por insegurança jurídica, não confiança nos contratos e um governo que até o momento não assumiu nenhuma meta concreta na questão do meio ambiente, que, como eu sempre disse aqui, né, Evandro? O Brasil é a maior superpotência ambiental do mundo. Nós somos uma espécie de Arábia Saudita desse mundo do carbono zero. E o que o Brasil está fazendo? Nada. Por isso que eu digo que é retórica, porque a única coisa que ele está pedindo lá é os países ricos têm que contribuir para o Fundo da Amazônia. Mas isso não resolve o problema. O Brasil não quer mesada. O Brasil não quer mesada, o Brasil quer investimento sustentável. E para ter investimento sustentável, precisa confiar no país, confiar em contratos e confiar no governo. Coisa que Lula, evidentemente, não passou no seu discurso ao não se comprometer com absolutamente nada. Piperno, você acha que Lula não se compromete com absolutamente nada ou o país em relação a metas e trazer o protagonismo para si em vez de cobrar o protagonismo dos outros? Não, o Brasil se compromete. Aliás, o Brasil tem que cobrar porque, afinal de contas, foi um compromisso não exigido pelo Brasil lá atrás, foi um compromisso assumido pelos países mais ricos. Segunda coisa, o Dávila tem razão quando ele diz que nos últimos tempos, nos últimos anos, e aí eu vou exatamente fazer um recorte, principalmente nos últimos 4 anos, não houve investimento algum de fora nessa questão, porque afinal de contas o Brasil era um páreo, o Brasil não participava disso. O investimento que entrou no Brasil, Piperno, em 2022 foi maior do que esse ano, investimento estrangeiro direto. Como é que foi um párea? A gente estava numa pandemia. Zero na questão ambiental, porque o governo a questão ambiental tudo bem, mas investimento, eu estou falando de investimento, mas o dinheiro ambiental não veio, Piperno. Zero, porque o párea não se esforçou. Aliás, o párea é narrativa. O párea em 2021, o párea foi lá para falar de cloroquina. O párea em 2021 foi lá para falar de tratamento precoce. Efeito prático não teve nenhum aqui. Olha o que menos dinheiro para o Brasil. Então, 2022 entrou mais do que esse ano. Um discurso de um estadista falando do mundo com repercussão nos principais jornais e veículos do mundo e traz de volta ao Brasil de forma elogiosa as páginas dos principais jornais. Porque antes só entrava pela porta do fundo porque... Piperno, fazendo do párea uma chacota. Primeiro, a gente estava numa pandemia. Segundo, o Brasil recebeu investimentos internacionais. Se fosse o párea, não teria recebido. E que estadista é esse que divide a sociedade? Então, eles morrem de dor de cotovelo. Mas então, é o seguinte, o presidente do Brasil hoje foi aplaudido 6 vezes. Mas, peraí. 6 vezes. Qual foi a palma que o párea recebeu? Calma, peraí. A bolha de esquerda. E aí, aplaudido na ONU e não tem uma alma viva no 7 de setembro. A população não aplaude, ele é vaiado onde ele passa. Aqui. Então, ou seja, uma coisa é falar para o mundo, outra coisa é falar para o gado. Mas é isso. A questão é, o Brasil teve a grande chance de apresentar um projeto de meio ambiente, o seu compromisso... Ontem, Dávila. Títulos verdes, aliás, um roadshow para muitos investidores. Título verde. Sabe o que o governo quer? O governo quer que o mundo dê dinheiro para o Fundo Amazônia a fundo perdido, sem compromisso de nada. Não tem uma meta. 60 executivos e muitos fundos foram ontem conversar com o governo. Esse é o papel dele. O negócio não é conversar com o governo. O que eles querem é segurança jurídica. Onde é que eu ponho o dinheiro? Eu vou ter um replantamento. Eu vou ter aqui.
planta sendo... a floresta sendo regenerada. E aqui está o contrato, aqui está... Então nós estamos falando de 24 horas atrás. 24 horas atrás, os investidores foram ouvir o governo. O cara está há 8 meses, 9 meses no governo, não fez nada. Preparou os projetos apresentados ontem. Mas que projeto? Não tem projeto nenhum. Tem. Não tem projeto. Os títulos verdes estavam lá. Esse é o problema. E, aliás, muita gente. Deveria começar com o governo tendo a sua meta. Como eu já disse aqui, o Brasil precisa assumir corajosamente perante a comunidade internacional o desmatamento líquido zero até 2030. Este sim é um compromisso que vai mostrar, porque quando você assume um compromisso, Piperno, você começa a trabalhar, você começa a trabalhar... O desmatamento caiu hoje, inclusive novos dados foram apresentados. Quer dizer, o Piperno, você precisa assumir uma meta para começar as coisas a andarem. Porque aí começa a ter o calor de ter que cumprir aquela meta, você vai atrás de contrato, você vai atrás de segurança jurídica e sai melhor no ambiente de negócio. O Lula não assume absolutamente duas coisas, então, que aconteceram de ontem para cá. Narrativa. Ou seja, reunião com investidores de 60 fundos. 60 fundos. E hoje, inclusive, foi apresentado um novo dado sobre desmatamento, menos 48. Agora... Você acha que esses investidores vão sentar com o presidente 2 dias antes da ONU e esperar que alguma coisa vai sair? Eu quero até aproveitar que vocês estão nessa discussão e trazer o trecho de Lula que ele fala de meio ambiente. Quero ouvir o Segredo depois também. Roda aí. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje, este valor seria insuficiente para uma demanda que já chega à casa dos trilhões de dólares.